já está aqui nos estúdios. Nós vamos fazendo pergunta e vai colocando comercial, nós vamos indo... vai fazer assim, é? Vai fazer, porque ele Não vai é ficar de meio até de- às 14. Porque o que vai vir gente perguntando, né? Porque cada vez que ele vem dar entrevista, tem fatos novos. E Tem hoje- perguntas novas. E agora essa de hoje é a que mais... Nós só anunciamos hoje na rádio de manhã, foi uma loucura. É sobre revisão de aposentadoria. Você que é aposentado, é um salário só? É 2? Ou todos podem ter revisão? Quem tem direito? Qual é o telefone que podem ligar fazer pergunta? Ah, meu filho, é que você me apertou. Tá lá. 3421. O meu tem hora que eu não lembro. Peraí, 3421 14 Vai lá perto, você tá enxergando? Não? 32, 14 32, aí é pior. Doutor, boa tarde, doutor, prazer tê-lo aqui no Chumbo Grosso. Boa tarde, Euclides, boa tarde, Chico, Cavalo, Boa tarde, pessoal do doutor. estúdio aí. Rapaz, parece que eu vim de moto, o cabelo tá tudo bagunçado. Não, tá não, bom, não vai você melhorar. tá bonito. Pensa num cabelo bonito. difícil de Doutor, controlar. aí Tem vai que ir a- no cabeleireiro. Aí falou assim, e ele joga bem? Eu falei, se joga bem, eu não sei, mas é doutor. Titular, sim. O último me sacaneou, cara. Ah, Ele por falou quê? pra Mas mim que eu disse ia que ser você- o camisa 10. Aí ele falou assim, mas o seu futebol não dá pra ser o camisa 10. Eu Por tô quê? 20 pra frente. Ah! Aí jogou, deu um lançamento, mas putz, matou no peito, foi uma jogada que nunca mais ele faz. Mas vamos começar, porque estamos carregados de comercial, fazer uma pergunta, depois um comercial, vamos embolando aqui. Doutor, vamos começar falando, e conforme vem as perguntas, como é que é daí, Cavalo? Ele faz no ar? Como é que é? Velho, a pessoa pergunta ali e ele responde. Doutor, sobre essa... Se quiser ligar pro seu também aqui... quiser mandar ligar no meu aqui no Não, zap. ligar não, mandar mensagem. Só manda mensagem, mas não porque é... nós não tem tempo de ficar ouvindo. Não dá áudio, mas escreve a mensagem. Escreve aí, ó. Vamos lá Pega, então, doutor. Revisão de aposentadoria. Essa que tá... Essa que tá pegando aí. O Euclides quer falar, mas eu falei, Euclides, você não sabe direito, vai bagunçar a cabeça do povo, não, que o povo fica doido, né? Como é que é? Quem que pode? é? Quem pode? Então, É isso que eu queria saber. É igual eu expliquei naquela vez que nós estávamos conversando. E foi uma situação que a gente conversou por conta das aposentadorias, né? Tanto do Euclides quanto do Chico. E eu até estava ouvindo hoje na rádio, porque as pessoas, para elas não confundirem, Chico, assim, o que é lei, que determina que tem que ser feito dessa forma, e o que é julgamento, né? Que são as jurisprudências, que a gente chama, são os julgamentos dos tribunais superiores. O STF fez um julgamento, né? Eles julgaram, e por maioria dos votos, eles decidiram que é possível a revisão para a vida toda. O que é isso? É somar os valores nas aposentadorias, nos cálculos das aposentadorias, que foram contribuídos anteriores a julho de 94. Todas as aposentadorias que foram concedidas até novembro de 2019, elas foram implantadas, vamos firmar um marco aqui, entre julho de 1997 até novembro de 2019, foi quando teve a reforma, elas foram implantadas com um cálculo entre julho de 94 até o período da aposentadoria. Então eles somavam os valores e dividiam pela quantidade de meses, descartava 20% das menores, e aí chegava na média aritmética da aposentadoria. Hoje o STF decidiu isso, e sim, sabidamente, né? Porque realmente isso faz todo sentido. Se eu paguei, não faz sentido eu não ter o direito em cima do que eu paguei. A gente tem um cliente lá, que ele inclusive ele era bancário, né? Então ele tinha as contribuições muito altas antes de julho de 94. E aí depois ele virou empresário. Logo na sequência, ali em 95 mais ou menos, virou empresário. E aí o empresário ele contribuía com um valor um pouco mais abaixo do que quando ele era bancário. E aí a revisão dele, se for somar o período que ele era bancário e ele de fato contribuiu, esse dinheiro foi parar para os cofres do INSS, ela tem que ser calculado pela decisão do STF. Então a diferença do que ele recebe hoje para o que ele vai receber caso esse processo siga, né, com essas decisões, é muito grande, mais do que dobra, quase triplica no caso dele. Cada caso é um caso, não é que vai, não é um milagre, quem recebe um salário mínimo passa para 2, quem recebe 2, não é uma matemática assim. O que vai acontecer? Vai somar os valores contribuídos antes de 94 e vai dividir pela quantidade de meses. Então, quem tinha contribuições com o INSS, ou de carteira assinada, ou autônomo, anterior a 94, com valores altos, porque se for salário mínimo vai dar praticamente na mesma moeda, mas com valores mais altos, maiores que salários mínimos antes de 94, vale a pena fazer um cálculo, fazer uma simulação para a gente ver se essa pessoa vai ter direito ou não.
Aí como que o Chico e o Euclides ficaram sabendo disso? Porque a gente fez o recálculo, esse cálculo para os benefícios de vocês, e vocês tinham contribuições antes de 94 com valores acima de salário mínimo. Isso faz com que as aposentadorias de vocês tenham um recálculo. Aí, assim, é uns termos mais técnicos que talvez as pessoas vão acabar confundindo, mas vale a pena eu explicar, porque quem já entende mais ou menos vai saber qual que é a linha a ser seguida. Quando a pessoa se aposenta, Chico, esse cálculo, essa média aritmética, ela é feita de uma forma que chega numa RMI, que é renda mensal inicial de cada benefício. Com esse cálculo dos valores anterior a 94, eles recalculam essa RMI, então altera o valor da aposentadoria inicial. E aí, quem já está aposentado, por exemplo, desde 2010... Ele está com um salário, ele pode ir ao quê? Depende das contribuições. Esse caso desse bancário, por exemplo, que eu te falei, a aposentadoria dele, se eu não me engano, está um salário mínimo e meio. A dele vai para quase 7 mil de valor de aposentadoria. Certo. Entende? Então, cada caso vai depender das contribuições que foram feitas antes. Mas nem todos têm direito. Não é todos, não é todos. A maioria não tem, a verdade é essa. Como é que faz para saber se tem direito eu ou revi, não tem? eu já revi lá dos que a gente já aposentou no escritório, cerca de 2.400 casos eu já passei, né, revisando. Quem são os clientes que a gente já aposentou? Esses 2.400 quantos tem? A gente pegou uma média de 160 clientes que fizemos o cálculo de todos esses 2.400. Uma média de 160 vai dar revisão. Não é que vai dar revisão. O cálculo aumenta o valor da aposentadoria. Certo. E aí a gente está entrando em contato com esse pessoal e a gente já começou a ingressar com as ações. Acontece que isso é uma novidade. Nós não temos ainda julgamento disso no estado de Rondônia. Então eu não posso falar assim, Chico, o seu vai aumentar, Euclides, o seu vai aumentar. Pelo cálculo que foi feito, e esse cálculo foi já utilizado, esses valores contribuídos anterior a julho de 94, o valor passaria a ser um pouco maior do que já recebe. Então, assim, cada caso é o caso. Tem pessoas que aumentam 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 5.000. Vai depender das contribuições para o INSS que foram feitos anterior a julho de 1994. Ô, doutor, tá lotado de perguntas aí. Essas perguntas, se o senhor pudesse dar uma resposta rápida e positiva, até por causa dos comerciais. Quer fazer lá já do mercado, Chico? Quer fazer? Quer fazer já com ele? Não, já. Não, então chama um aí. Não, porque ele tá prestes a se aposentar. Então ele tá acompanhando. Ele também já tá bem antigo aqui. Então vai aí. Então, deixa eu falar aí. Doutor, vamos falar na nossa realidade agora. Rápido para essa mãe. Queria tirar uma dúvida. Meu filho é especial, ele recebe o BPC. Por que não recebe o 13º? Mas... no app do banco, mostra para mim adiantar o 13º. Eu não entendi. Não recebo, mas posso adiantar? Tá, é assim. Você entendeu? Entendi. O aplicativo do banco, ele não consegue separar qual espécie de benefício é. E os benefícios da assistência social, a natureza dele é alimentar. Por isso que ele não tem 13º. E a característica do 13º é abono de Natal. Então, os aposentados eles têm porque eles também contribuíam em cima dos 13º que eles recebiam quando trabalhavam. Então, as aposentadorias do INSS, todas têm 13º. Os benefícios da assistência social não têm 13º por conta da finalidade que ela tem. Ela tem a finalidade de tirar a pessoa da pobreza, né? Para que a pessoa consiga sobreviver com o mínimo e não com luxo. Amanhã ele estará na rádio das 7. Não que com salário não vai deixar alguém com luxo, é só a questão do abono de salário. Porque depois o pessoal fica me tacando pedra na rua e fala assim, quem ganha salário mínimo é luxo. Não é. É só por conta da natureza do 13º. O intuito do 13º é um abono de Natal, que a pessoa tenha uma gratificação natalina. Amanhã ele estará na Rádio Planalto conosco, 7 até as 9 da manhã, também para orientar sobre esses assuntos aí. Agora, como é que faz aqui? Apertei que vem cá, cavalo, me ajuda. Abraço lá para Edmilson. Quando você briga com o seu celular, Edmilson, cadeirante do Parque dos Ipês. Para mim não esquecer, já manda um abraço para ele. Chama um comercial aí. Porque então, travou, muita coisa chegando. Meu Deus, olha.
138. Não, eu já não venho. Não venho. Vem cá, cavalo, me ajuda aqui, meu Deus. 138 mensagens? Não, perguntando. Aí eu pensei aqui... Só lembrando que eu tenho que ir pra casa ainda. Então, a não, mulher mas e dois aí eu meninos esperando. abri meu telefone aqui, pensei que era pra perguntar, o cara mandando sacanagem. Doutor, Sexta-feira você sou volta. vigilante, trabalhei na empresa, entrei 1º de abril de 87. 1º de abril, a data Só do que ele Rodolfo saiu em fevereiro de 2011, quer dizer, trabalhou 14 anos mais. Pergunta pro doutor, ele é aposentado hoje, se ele tem direito a essa revisão. Tem. Quer ver? Para, Chico. Eu acho que tem, né? Então, possivelmente sim. A Aí, gente tem que fazer viu? o cálculo. Porque tem contribuição de 87, né? A partir de 87. Então, ali, se a gente pegar de 87 até 1994, nós estamos falando de 7 anos de contribuições. E vigilante, na época, né? Até hoje, o salário não é muito ruim, mas eles ganhavam acima de salário mínimo. Então, possivelmente dá sim. Só reforçando. A gente está trabalhando com decisões do tribunal, do STF. Isso, só para falar assim, eu tenho direito ou não tenho. Não é lei, é uma decisão do STF. Eu tenho agora... E tá entre esse mês e o mês que vem, Chico e Euclides, para definir, para marcar, porque o ministro Nunes Marques, que é o que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ele pediu destaque para essa decisão, e esse destaque quer dizer que vai voltar o processo do meio eletrônico para o meio físico. Isso faria com que tivesse teoricamente, uma nova votação. Mas aí o presidente do STF pegou e já falou assim que os julgamentos que já ocorreram no meio eletrônico tem que permanecer os votos. Então eles vão só definir se realmente vai permanecer os votos ou não. Isso vai ocorrer possivelmente entre esse mês e o mês que vem. E se permanecer, aí isso já é uma decisão que já vai ser pacificada a partir desse momento. Pergunte Gostaria que o de doutor saber, responde. É encontrado... Lá na TV ninguém manda nada, não? Auxílio, é pela TV, isso aqui é pela TV. Pela TV. O auxílio doença. Ele recebe auxílio doença, ou deve ser o pai dele. E ele está com 71 anos. Ele pode aposentar por idade sem perder o benefício? Não. É assim, pode. Ele escolheu, eu acho. Não, pode. O problema ali é que o auxílio-doença, normalmente eles têm um prazo para a pessoa ficar passando por perícia. Eu não consigo ter 2 pedidos de benefício, né? E aí, para eu aposentar por idade ou por tempo de contribuição, eu tenho que ter, no caso por idade, o homem tem que ter 65 anos de idade e mais 15 anos de tempo de contribuição. Caso ele tenha 15 anos de tempo de contribuição, eu até acho uma boa ideia ele pedir, porque ele não fica se sujeitando a essas perícias periódicas. E sem contar que o auxílio-doença a pessoa não consegue fazer aqueles empréstimos bancários consignados, né? Então é uma boa. Pode sim. Boa tarde. Gostaria de saber por que a experiência social pela Justiça Federal está tão lenta. O meu já foi feito... apagou aqui. Meu Deus do céu, apagou. O meu já foi feito. O meu já foi feito não sei o que há tempo. Explica por causa desse... a perícia médica lentidão. Em julho do ano passado. Já faz um ano esse mês e até agora nada. Eu acredito, Euclides, assim, faltou orçamento, né? Não é que faltou orçamento. Tinha uma lei que regulamentava que o governo federal mandava dinheiro para a Justiça Federal para pagar as perícias, que essas perícias, toda perícia tem um custo. Ou a pessoa pega, tira dinheiro do bolso e paga, ou o Estado vai pagar. E aí a lei venceu em novembro do ano passado, então estava sem recurso, sem uma lei que determinava o recurso para a Justiça Federal pagar essas perícias. Aí o que aconteceu? Já voltou, já foi feita uma nova lei e a Justiça Federal voltou a pagar. Então isso contribuiu para que ficasse ali um tempo sem ter as perícias. E sem contar isso, também teve o período de pandemia, que as pessoas não iam na casa das outras pessoas fazer as perícias, nem as perícias médicas, nem a social, por conta do risco de contaminação do Covid. Isso acabou atrasando, então tem muito serviço acumulado. Eu imagino que eles estão fazendo um mecanismo de readaptação para conseguir atender o povo que já estava para trás, pendente, e para se normalizar. Já tem adiantado bastante coisa. Mais uma de um comercial. Queria saber, aposentado por viuvez, tem direito de cálculo de revisão? Seria pensionista? É possível, é possível. Tem que saber, a gente tem que saber essa referência de tem contribuições anterior a 94, é possível. Não tem contribuições anterior a 94, não é possível. Porque assim, a pensão por morte, Euclides,
a pessoa, antes de 2017, se eu não estou enganado, ela não tinha carência. Então a pessoa que contribuiu com o INSS por um dia já dava direito a pessoa receber pensão, a mulher, no caso, pro resto da vida. Em 2017 ou 2015, eu não estou bem lembrado da época que foi mudada a lei. E aí a pessoa tem que ter contribuição agora, tem que ter 18 meses de contribuição e tem que provar 2 anos de convivência, a esposa ou o marido. Né? Então, assim, aí já começa a mudar, mas mesmo assim, a contribuição é por um período curto. Então, se a pessoa não tiver contribuição de antes de 94, não vai ter um novo cálculo, né? Porque já foi calculado na época de conceder o benefício. Ela pergunta, Chico e Euclides, eu estou com problema de coluna, já tenho 22 anos de contribuição. Não tenho direito a nada? Veja bem, Euclides, a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, enfim, todos os 3 benefícios por incapacidade do INSS, que não seja pensão por morte, a carência dele é assim, eu preciso contribuir com o INSS, sou segurado. Qual que é o tempo? 12 meses, ou salvo as exceções do artigo 151. Eu perco essa qualidade de segurado do INSS 12 meses depois que eu parei de contribuir. Tem a exceção que é quando recebeu o seguro-desemprego ou se contribuiu com o INSS por mais de 10 anos. Mas enfim, vamos pela regra geral só para a pessoa entender. Então, se eu trabalhei dos meus 20 anos de idade até os 42, eu tenho 22 anos de tempo de contribuição. Só que eu parei de contribuir. E agora ela está com 52? 50 e poucos? Então, assim, já tem 10 anos que eu não contribuo, eu já não sou mais segurado do INSS. Eu perdi a qualidade de segurado. Então, para eu me aposentar por invalidez, eu preciso contribuir 6 meses, aí eu volto a ser segurado do INSS, e a incapacidade que vier depois do momento que eu sou segurado, eu posso me aposentar por invalidez. Se meu filho recebe benefício, eu consigo receber também, ou eu entrar e ele perde o dedo? Não, consegue sim. Foi uma novidade, o parágrafo 14 do artigo 20, se eu não me engano, 2020, que foi acrescentado o parágrafo 14, o deficiente e o idoso que recebe BPC, benefício de prestação continuada, essa renda tem que ser desconsiderada. Assim como a gente já briga na justiça há muito tempo, Euclides, quem recebe Bolsa Família, aquele programa Minha Casa Minha Vida, eu tenho uma casa boa. Não, Minha Casa Minha Vida. Esse já é um programa do governo federal para me tirar da pobreza e da fome. Não posso dar com a mão e tirar com a outra. Eu usei o programa do governo federal para eu não passar fome, e agora esse mesmo programa do governo federal vai me prejudicar. Não pode. Então essa renda tem que ser desconsiderada para concessão de benefício. É lógico que depois que a pessoa tiver o benefício concedido, ela não vai continuar recebendo o Bolsa Família, né? A dona Gleice, a mulher da Cuca, você conhece? Conheço. A dona Gleice está fazendo uma pergunta ao Fagner. Fagner. A minha avó tem uma filha que tem um benefício por problemas mentais. Na época que o benefício dela foi aprovado, quem ficou de tutora dela no benefício foi uma irmã. No caso de uma outra filha da avó, tá? Agora a avó vai precisar se ausentar da cidade. Eu gostaria de saber se tem como tirar minha tia de tutora e colocar minha avó. Tem. A curatela, Euclides, ela pode ser alternada, né? A curatela ela é concedida para quem, de fato, vai cuidar daquela pessoa que tem uma incapacidade para os atos da vida civil. Então essa curatela ela é mutável, assim como valores de pensão alimentícia, enfim, ela pode ser mudada a qualquer momento. Agora, a Maria Aparecida, meu esposo é aposentado há 5 anos. Há 5 anos. Ele tem... ele tem que fazer perícia. Ele é aposentado há 5 anos. Tá. A lei foi mudada em 2017, Euclides, com relação a isso aí, da perícia das aposentadorias por invalidez, pensão por morte e auxílio-doença. O INSS pode convocar as pessoas que recebem esses 4 benefícios para uma revisão, desde que essa pessoa não tenha mais de 60 anos de idade. Até os 60 anos de idade, o INSS pode convocar essa pessoa. Tem uma outra situação que o INSS não pode chamar. Se a pessoa já tiver 55 anos de idade e estiver recebendo o benefício por incapacidade, se somar ali o período de auxílio-doença mais o período de aposentadoria por invalidez, por 15 anos. Então, que estiver recebendo benefício por incapacidade há 15 anos e tiver 55 anos de idade, o INSS também não pode convocar para essa revisão. Temos um caso lá de pessoas acima de 60 anos que o INSS convocou, foi uma açãozinha bem simples, simplesmente para revogar esse ato de intimação para perícia. O juiz concedeu de pronto, teve nem perícia, um processinho que demorou uma semana.
Amanhã ele estará na Rádio Planalto, comigo e o Chico, das 7 às 9. Maria Luísa, eu recebo pensão. Eu consigo me aposentar? Consegue se aposentar, desde que tenha contribuições. As pessoas confundem muito, Euclides, a questão de se aposentar com benefícios da assistência social. Os benefícios da assistência social são aqueles que as pessoas recebem por estar ou idoso acima de 65 anos ou com uma deficiência, mas desde que seja baixa renda. Então eu não contribuí com o INSS e eu vou ter um salário mínimo por mês, sem 13º e etc. Só que se eu tiver contribuição, eu vou receber o meu direito pelo que eu contribuí. A pensão que eu recebo é o direito de quem faleceu, que eu vou receber porque eu dependia daquela pessoa economicamente. Essa mulher repetiu, a Maria Aparecida, o esposo dela é aposentado há 5 anos. Ele tem que fazer perícia, no caso, ele tem direito? Então, essa aí ele tem 47 anos. Pode ser convocado para fazer perícia, sim, porque ele está recebendo há 5 anos, pelo que está escrito aí, então não deu ainda os 15 anos, mas a partir dos 55, ele está com 47, com mais 8, dá 55. Vai dar 13. A partir de quando ele tiver 57 anos, o INSS não pode convocar ele mais, porque vai ter mais de 15 anos que ele recebe benefício e ele vai ter mais de 55 anos de idade. Boa tarde. Tive derrame e fiquei um pouco de sequela física. Não sou contribuinte. Posso pedir algum tipo de indenização? Indenização não, eu acho, né? Porque daí a indenização aí seria mais se houve alguma negligência médica. É uma papelada danada. Ou se esse derrame foi provocado por alguém, etc. Mas com relação ao INSS, Euclides, dependendo da deficiência física ou mental ou sensorial, que é o que fala a lei, tem os benefícios da assistência social, tá? Se for baixa renda, pode receber o BPC vulgo Loas 87. Fala, seu Chico. O seu Fábio tá mandando um abraço pra você. Conhece? Seu Fábio, lá da T3, ele tem uma farmácia de manipulação. Eu conheço há 35 anos. Eu conheço quando ele era alfaiate. Conhece antes de mim, né, Chico? Eu vou lá pra ele fazer um exame em mim. Doutor, agora não sabia, cara. Eu falei, rapaz, é o doutor Fábio. Mas você conheceu, ele é alfaiate. Você dá prejuízo, porque você é saudável igual um coco, Chico. Será? Você acha? É só o casco. Só a carcaça. Só a carcaça. Mandar um abraço, seu Fábio. Ainda continua crente, né? Continua. Tá no céu, dentista, guarda o sábado. Quando estiver no paraíso, lembra de nós aqui, Fábio. Boa tarde, eu recebi auxílio doença, mas cortaram. Agora me deram auxílio acidente, mas não tenho direito. Ele está perguntando se ele tem direito à aposentadoria, se ele tem direito algum ou não. Ele tem direito. Pergunta direito, Cris. Olha aqui, eu recebo auxílio doença, mas cortaram. Agora me deram auxílio acidente. Eu não tenho movimento num braço. Euclides, deixa eu explicar essa situação do auxílio acidente, que às vezes as pessoas pensam que o auxílio acidente é para quem sofreu um acidente ou algum tipo de acidente. Não. O auxílio acidente é para quem ficou com uma redução da capacidade do trabalho. Tem uma série de funções que eu não aguento fazer e tem uma outra série de funções que eu consigo fazer. O auxílio acidente ele foge um pouco dos critérios dos benefícios do INSS de recebimento, porque ele tem a natureza indenizatória. A pessoa pode continuar trabalhando. Eu recebo o auxílio acidente, posso assinar a carteira, posso ter renda, posso tudo. Eu sigo a vida e não perco o meu auxílio acidente. Então tem pessoas que até optam por isso. É melhor se eu posso trabalhar e ter mais uma renda, todo mês eu conto com essa renda para o resto da minha vida, ou até que eu comece a receber um benefício mais benéfico. Lembrando também que eu posso acumular o auxílio acidente, Euclides, com a aposentadoria por invalidez, desde que essa invalidez seja de outra doença. Igual esse caso, ele perdeu o movimento de um braço, se esse movimento do braço comprometer toda o trabalho dele, não pode mais trabalhar, ele vai se aposentar por conta do braço, então ele vai perder o auxílio acidente. Agora não. O problema agora vai ser da coluna. Ele pode se aposentar pela coluna e recebe a aposentadoria por invalidez e mais o auxílio acidente, são cumulativos. Tá? Se for outra doença, é cumulativo. Mas pode ser convertido em aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez é quem tem incapacidade total para o trabalho. O que foi? Acho que eu vou deixar para amanhã, hein? Porque hoje aqui tá arrochado. Eu tenho 57 anos, tenho 18 anos de contribuição e tenho 3 anos que moro no sítio.
Maria da linha Itapirema. Peraí, Euclides. 57 anos. Tem 50. Ah, tá, eu entendi. 17. Não, 57 anos. 17 aí já querendo 18 casar. ela tem de contribuição. E mais 3 que moram no sítio. Vou dar uma ideia. Não usa parte do sítio. É possível que a aposentadoria da senhora vá para um valor mais baixo. Porque se a senhora pode pegar o período do sítio, mas é mais aconselhável pegar o período do sítio para inteirar período. Por exemplo, a pessoa que tem ali 14 anos de contribuição e está no sítio há um certo período, eu posso pegar 1 ano do sítio para complementar ali. E eu ter a aposentadoria híbrida ou mista, né? Então eu posso pegar isso. É mais aconselhado para as pessoas que faltam tempo, mas para as pessoas que já têm tempo de contribuição no meio urbano, não é muito aconselhável, porque esse período do sítio ele vai ser em cima de salário mínimo. Eu, no meu ponto de vista, acho melhor não pegar o período do sítio. Essa aqui é uma pergunta, Chico, que vem e depois pode ir mais comercial. Sou fã de vocês. Obrigado. Sofri um pequeno acidente com corte de inchada na perna. De uns anos pra cá começou a me prejudicar. A minha perna encolheu. Pegou o nervo. Na verdade, tenho uma pequena deficiência, por isso não aguento trabalhar. Agora minha coluna veio me prejudicar também. Sou casada e moramos no sítio e meu esposo já é encostado. Se eu conseguir laudos concretos, Sim. conseguirei um auxílio também. Tenho 40 anos. Pode receber sim um auxílio, desde que esse acidente... Consiga papelada, né, doutor? Que não é fácil. Não é fácil. Mas assim, Chico, eu preciso provar essa situação que ocorreu depois que eu estava no sítio há um certo período. Do acidente, por exemplo, não tem carência. Então, se eu cheguei no sítio hoje, o acidente foi hoje à tarde ou amanhã, já consigo receber o benefício. Com relação à coluna também, se for somar a coluna e o acidente da perna, tem que ser depois de 1 ano que está no sítio ou depois de 1 ano que está contribuindo, o acidente não tem carência. Você quer ler esse aqui do homem aqui? Eu não consegui entender o que ele quis dizer. Só mais essa aí, eu vou começar, depois Aí, eu vou ver. pergunta, leia, doutor, pra você ver Então aqui. leia aí. Vai para o seu comercial enquanto eu leio aqui. Então Vai tá. que Queria que eu ele não lesse entendo no ar aqui. já de uma vez. Boa tarde, Euclides. Eu trabalho em frigorífico desde 99, então são 23 anos. 23 anos que trabalha lá. Eu tenho 50 anos. Com quantos anos posso aposentar por tempo de serviço? Por tempo de serviço ele já tem. Não 50 não tem, não. 23 anos de serviço? Não tem. Não dá, Cris. É, E a essa- idade dele? É o que eu estou dizendo. Eu- Mas ele tem tempo para aposentadoria. No caso, quando completar 65. Ah, sim. Ah, Quando ele fizer explica aí, ó. 65, ele já tem. É porque, assim, infelizmente, a notícia não é muito boa por conta da reforma que teve em novembro de 2019. A reforma tirou da legislação a aposentadoria especial. Mas não é que ela tirou e ninguém mais tem direito. Quem já tinha o direito adquirido, ele prevalece. Então, quem tinha 25 anos de trabalho em local perigoso ou penoso antes da reforma vai se aposentar. Quem não tinha os 25 anos, ele vai pegar o período que ele tem e vai converter o período especial em comum, com o multiplicador do fator, né? Se é 10%, 20%, 40% ou 30%, se for periculosidade. Então vai multiplicar o fator, então ele vai ter aquele acréscimo no período. Com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, Euclides, elas vão aumentando gradativamente e em 2027 ela vai deixar de existir. Nós não estamos falando mais de aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição. O homem tem que ter 35 anos de tempo de contribuição. Antes da reforma, o homem tinha que ter 53 anos de idade, agora o homem tem que ter 62,5, se eu não me engano. Tá? E aí em 2027 deixa de existir, é 62,5, ano que vem é 63, depois 63 e 6 meses. Cada ano que passa sobe 6 meses até 2027, que vai ser 65. Então as pessoas vão se aposentar com 65 anos de idade. Como ele está bem novo, a aposentadoria dele vai ser com 65. Quer O fazer Raimundo churrasco? Churrasqueiro, ele está dizendo o seguinte, que ele se aposentou faz 4 anos Aham. e ele tem 59 anos, não sei que tipo de aposentadoria que é, mas ele pergunta se ele tem direito nessa revisão. É possível. Fazem 4 anos. Se ele tiver, pode. Essa revisão, Euclides, ela vai atingir até pessoas que se aposentaram antes disso. Porque muitas pessoas vão vão ter dúvidas se quem está aposentado há mais de 5 anos por conta da prescrição quinquenal. A prescrição quinquenal, a gente consegue o retroativo dos últimos 5 anos, da data do protocolo da ação. Então, mais que a pessoa tenha aposentado ali em 2005, 2006, há mais de 10 anos, há 20 anos atrás, pode sim dar. Só que
a gente tem que tomar o cuidado, Euclides, de fazer um cálculo antes para ver se realmente essa pessoa vai ter direito. Porque eu não posso simplesmente pedir para que seja revisto e recalculado, porque pode ser que aquela aposentadoria teve casos de pessoas que a gente faz o recálculo ali, em vez de subir, faz é abaixar. Então a gente tem que tomar essa cautela, porque a partir do momento que eu peço para somar, eles vão ter que somar o período. E se as pessoas contribuíram com valores mais baixos antes de 94, vai fazer com que essa aposentadoria venha até para valores mais baixos, caso isso ocorra. Mas se tomar a cautela, faz o cálculo antes e só ajuiza a ação quem realmente vai ter um lucro, né, não prejuízo. Como que faz para pedir a revisão de aposentadoria? Qual das revisões? Essa revisão para a vida toda é judicial. Judicial. No INSS não está tendo, porque não é lei, né? Lei. Não está na legislação. Se a gente estiver falando da revisão para a vida toda, é judicial. Chico, pode fazer mais um aí. Vamos o outro telefone já pifou tudo. Eu quero avisar que Avisa aí, ó, o telefone daqui da emissora, ele ficou... As perguntas ficou tudo perdido agora. Não, ela tá lá. Esse telefone ficar carregando, aí na hora do programa agora esgotou. Então as perguntas estão lá e nós não podemos fazer aqui, porque as perguntas não tenho mais aqui. Tem pouco para carregar. A bateria tá lá carregando e eu sem aqui. Amanhã pela manhã, 7 até as 9, ele estará na Rádio Planalto e lá vai ter responder. Lá pode ser por telefone mesmo, né? Lá a gente pode pôr no ar. Coloca no ar, tá? E é mais rápido. Amanhã, 7 da manhã, pela Rádio Planalto, Chico da Mata, Euclides Maciel, nós estaremos levando lá. pão de queijo. Levando o pão de queijo, né? Esse telefone aqui é o seu, Chico? Esse não. Esse aqui? Esse? Porque... O card é seu. Por porque quê? tinha Porque uma pergunta aí que você tinha tem pegado uma pra eu ler. pergunta aqui, deixa eu É uma achar. pessoa perguntando, ela recebe o BPC. O PPC, é isso aí, eu li, mas eu não entendi nada. Responda pra ele aí. Ela recebe o É BPC do sogro, parece, né? e ela quer saber se pode fazer empréstimos. O Bolsonaro fez uma medida provisória agora que o BPC faz empréstimos consignados. Se eu não estou enganado, essa medida cai o efeito dela em agosto já. Então até o mês que vem as pessoas conseguem ainda fazer esses empréstimos consignados. Via banco, enfim. É bom lembrar, Euclides, que tem muita gente pedindo as informações por telefone. Toma cuidado, vai até um banco físico mesmo e faz o seu empréstimo ali com o seu documento. Não vai ficar passando informação por telefone, não. Tem muita gente mal intencionada. É verdade, doutor. A gente vê muita gente E avisar fazendo... o pessoal que banco não liga pra ninguém, né, doutor? Não, Chico, me ligou uma pessoa do banco aqui, inclusive ela mandou mandar pra você. Ela disse que eu comunico ao Chico aí que os bancos estão... Liga para emprestar dinheiro pra gente? Estão também fazendo isso, os bancos. Né, não era uma prática antes, mas então, agora estão sim. fazendo. Mas daí amanhã nós vamos explicar direitinho, porque ela é uma técnica e ela vai explicar. Ela concorda no que você citou, para todo mundo ficar atento, esperto. porque fica esperto. Agora, os bancos também estão com essa prática, mas amanhã nós vamos falar disso aí. Tá certo, doutor. Não é que não tem ou não pode, é só tomar cuidado, porque tem pessoas mal intencionadas que vai pedir os seus dados. E não é. Não vai fornecer seus dados pessoais para pessoas que você não está tendo um contato físico, né? O senhor quer ir almoçar e nós também vamos apertar por aqui. Os outros? Vamos chamar os outros, mas primeiro vou despedir do doutor aqui, que eu ele quero tem que agradecer. almoçar, voltar Eu que agradeço, tem que Chico, voltar para o tomara escritório. que Deus dê a nós todos um resto de dia abençoado, semana também. Amém. E amanhã na Rádio Planalto. Amanhã você Amanhã vai eu vou 7 estar lá, horas vou lá estar lá para aproveitar terminar de bastante. responder essas perguntas, senão o pessoal fica chateado. Enquanto a gente na rua começa a cobrar. Fiz a pergunta e não foi A respondida. culpa é do Hudson que não carregou o celular. Mas a gente se põe à disposição e sempre esclarecer as dúvidas. Eu agradeço a oportunidade e o companheirismo, sempre fazendo essas perguntas de uma forma bem amistosa, que as pessoas acabam entendendo, né? E parabenizar aí o programa. Obrigado. Foi muito bom. Eu vejo o pessoal falando lá na rádio, faltava mesmo esse casamento de vocês. Nós casamento não pode separar, não. Um casamento fica antigo. Ruim. Fica ruim. Doutor, obrigado. Obrigado, Chico. Um abraço para você, toda a família. Como é que dizia quando eu trabalhava na rádio? Um abraço para você e para todo que for da família.